Bom dia a todos. Vou ajustar a câmera. Como que tá? Ah, um acidente aqui. Já de cara. Bom dia, bom dia. Todos bem da semana? Deixa eu ver aqui. Isso. Bom dia, Ana. Todo mundo chegando. Que bom, mais uma live. Hoje meu suporte aqui tá complicado. Opa, consegui. Tem sempre que... Tá, gente, não tá conseguindo. Bom dia, bom dia. Hoje temos convidado especial que já tá aqui online com a gente. Eu tô aqui tentando colocar meu suporte, gente. Deu zica. Ah, acho que eu consegui. Agora foi. Bom dia, estamos aqui para falar mais um dia de organização. É muito bom a gente ter esse encontro aqui aos sábados. E tem muita gente que tentava assistir, não estava conseguindo, e hoje falou para mim, Lu, hoje eu vou conseguir. Então que bom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas sempre. Para quem não me conhece, eu sou Lu Almada. Eu falo aqui sobre organização, é um assunto que eu gosto muito de falar e é algo que eu vivencio muito no meu dia a dia. E eu uso esse espaço para compartilhar com vocês todo esse conhecimento e essa experiência aí de alguns projetos que eu fiz nesse período de ser consultora de organização. Então é muito bom ter esse espaço para compartilhar com vocês todo esse momento aqui. E aí vamos lá então, né? Para quem está vindo pela primeira vez, é uma sequência de 10 regras que a gente está falando aqui o tempo todo. Sempre peço a interação de vocês, porque eu acho que fica super bacana aqui para a live, né? Traz assuntos pra gente que acabam trazendo essa vivência, essa experiência de vocês, e é bom, porque vocês acabam me ajudando. E isso é bem importante aqui. Então, podem interagir o quanto quiserem, que a gente está aqui mesmo para isso, para trocar, né? Senão seria só uma via aqui de fala. Então, nessa sequência de 10 regras de organização, a gente vem falando aí há 10 sábados, gente, isso dá 2 meses e meio. Semana que vem é o 10º. É muito tempo que a gente está aqui juntinho, sempre falando sobre organização. Então, a gente começou com a regra 1, que foi: suas coisas devem caber no seu espaço. Então, para você ter aquela reflexão, será que tudo que eu tenho, realmente eu tenho que ter? Né? A gente começar a pensar, começar a ter formas de refletir sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está comprando. Será que é necessário mesmo? Então, é importante essa reflexão. Isso foi a regra 1 que a gente comentou. A regra 2 dizia assim: tudo deve ser visto com muita facilidade. Então, tudo na sua casa você tem que ver. Para quê? São vários objetivos essa questão de você ver com facilidade. Seja ela para você ter um visual, né, interessante das coisas que você tem, mas também para que você use. Então, assim, se você não estiver ali à sua vista, se a coisa não estiver à sua vista, você não vai lembrar que você tem, você não vai usar. Então, quando eu digo tudo deve ser visto com muita facilidade, é neste sentido, que você precisa ver para você lembrar que você tem e você usar. Senão, fica a coisa guardada no armário e não tem utilidade na sua vida. Bem, regra 3. O melhor lugar para um objeto é onde ele é usado. Nós falamos muito sobre isso. Então, assim, numa visualização da casa como um todo. Na casa, qual é o cômodo que eu vou guardar aquele objeto? Nós falamos aqui, né, que eu fui fazer um projeto que a churrasqueira elétrica estava no closet, assim, porque a pessoa ganhou, não sabia o que fazer e colocou no closet, né, e aí ela nunca ia usar. E foi um presente de uma pessoa querida, inclusive, que ela queria usar,
mas ela não lembrava, ficava no closet guardadinha na caixa lá do jeito que ela ganhou. Então nunca essa churrasqueira seria utilizada se não tivesse sido colocada na cozinha, que é o lugar dela. Então quando a gente fala tudo deve ser visto com muita facilidade, eu tô querendo que você pense assim, peraí, esse objeto, ele realmente pertence, na hora do uso, ele pertence ao cômodo que ele está? E aí você vai refletindo sobre essa dinâmica, né, da sua casa. A gente fala aqui sempre muito, né, todo mundo sempre gosta muito da questão que eu falo muito da fluidez, né, a fluidez na casa. E todo mundo sempre corresponde que realmente a gente tem que se comunicar com a casa, tem que ter essa interação, tem que ter essa troca da casa com quem mora nela, senão não vai ser o nosso espaço, né? Então, assim, é importante que a gente tenha, sim, essa conexão e essa percepção. Eu uso esse objeto nesse cômodo, no quarto, na cozinha, no escritório, e é lá que aquele objeto tem que ficar, tá? Regra 4, nós falamos, tudo que sempre uso precisa estar ao meu alcance. E a gente citou no vídeo, né, no canal do YouTube, Lu Almada Organize, eu tenho alguns vídeos sobre essas regras, né? Todas as regras têm um vídeo, depois tem o vídeo da live. Nesse específico de tudo precisa estar ao seu alcance, o que a gente falou? Tem que estar ao alcance das suas mãos e dos seus olhos, para que você consiga ver pelo menos. Então, na lógica de o que eu uso mais, estar no alcance das minhas mãos e no alcance dos meus olhos, facilita muito também para eu usar. Então aqui a gente sempre vai buscar essa lógica, né, da organização, que é facilitar para você ver e usar, sempre. E aí a gente, na verdade, está usando o recurso que a gente, né, colocou na nossa casa, que a gente trouxe para consumo e, enfim, assim, dando a utilidade que ele nasceu, né? Se ele nasceu para ser usado ali por mim, para eu comprar, é isso. Eu tenho que ter esse objeto para este fim, não só para guardar no armário para ficar lá escondidinho, né? Como no vídeo eu falo, você pega o presentinho, coloca num saco preto, coloca na última prateleira do armário, do quarto do filho, que é o último quarto da casa. Não vai adiantar. Não tem fluidez, não tem utilidade na sua vida. Então, para que você tem? Então, você percebe que as regras, elas são conectadas. Quando eu falo na questão de o que eu uso precisa estar ao meu alcance, eu quero facilitar isso, eu quero mais. Né? Eu quero mais fácil, mais facilidade para eu usar efetivamente. A regra 5, ela fala assim, os objetos com a mesma função devem ser guardados juntos. Isso também facilita para quando a gente vai buscar o objeto. Então, se eu tenho tudo que eu uso para cozinhar, eu coloco tudo junto. Tudo que eu uso para servir a mesa, eu coloco todos os objetos juntos. Então, quando a gente fala dessa regra, a gente está falando de categorização. Eu divido as coisas que são iguais. E qual vai ser a minha lógica dessa organização? Vai ser pela função desse objeto. Então, assim, é importante, quando eu falo dessa fluidez, dessa comunicação do morador com a casa, é fundamental. A regra 6, ela já fala, guarde um objeto pensando em como vai procurá-lo. Né? Semana passada a gente falou sobre isso, que o Léo até inclusive falou assim, nossa, essa regra me facilitou. E é isso, como é que eu vou procurar esse objeto? Se eu vou procurar, né, assim, minhas roupas no geral, do meu armário, se eu vou procurar as roupas do trabalho e as roupas de ficar em casa, é essa divisão que tem que ter. Então, a categorização, ela respeita também essa forma, como você vai pensar naquele objeto, como que você vai procurar aquele objeto. Então, assim, a gente está passando aqui, fazendo um apanhado, né, de todas as regras que a gente já vem falando, enquanto o pessoal está entrando aqui na live, mas é para você refletir como que as coisas estão conectadas. E a regra 7, aí a gente falou, nossa, a regra 7 já está caminhando da categorização para manutenção. Ela diz, defina um lugar para cada coisa e deixe cada coisa no seu lugar. Então, não adianta eu, né, pensar no que eu tenho, categorizar, colocar toda a lógica de onde eu procuro, qual vai ser o objeto, qual vai ser a prateleira, qual vai ser o cômodo, se eu simplesmente não deixar aquela coisa no lugar.
Então, assim, é fundamental. Algumas pessoas colocam essa regra como a primeira da organização. Eu quis aqui transformar um pouquinho e fazer vocês quase que viajarem, né? A gente está seguindo, como eu falo aqui, uma jornada da organização. Então, nessa jornada da organização, nesse momento, eu quero que você reflita. Defina um lugar para cada coisa e deixe cada coisa no seu lugar. Porque não adianta você organizar a sua casa, definir todos os espaços e de repente você vai e bagunça no dia a dia. Então, assim, não adianta. Você precisa respeitar as regras, né? Seja na hora de você organizar, de você pensar nessa fluidez da casa, e seja na hora de manutenia, né? Dessa manutenção. Então isso é importantíssimo. Aí a regra 8, que foi a regra da semana passada, a gente falou: guarde um objeto somente no seu próprio lugar. Falamos muitas coisas por aqui. Então, assim, isso é importante que você coloque somente naquele lugar, porque senão você bagunça o que você já organizou. Então, se eu chego da rua, né, começa a despejar tudo em lugares que não foram os definidos por mim, o que vai acontecer? Vai bagunçar novamente. Então, quando a gente falou na semana passada, né, que a pegadinha, assim, da desordem é isso. A desordem, ela acaba te desorientando e acaba com toda a sua lógica de organização. Então, assim, vamos colocar as regras em prática para organizar e para fazer a manutenção de toda a organização da casa. A regra 9, que é a regra, né, do dia de hoje, eu coloquei como mudar de hábito é preciso. Mudar de hábito é preciso porque não adianta. Na semana passada a gente falou da questão da manutenção, né, da coisa, do objeto em si, né? Eu até falei assim, vai ser uma live leve, não tem dicas, faça ou não faça. A gente estava refletindo, indo para uma filosofia, né, daquela percepção de mudança, de você buscar em você essa mudança. Hoje, se semana passada eu estava com a filosofia, essa semana eu estou com a ciência pura, assim, porque a gente está falando muito de você, na verdade, buscar em você uma mudança de hábito da sua vida. É mais do que você, né, deixar as coisas no lugar que você define. É muito mais do que isso. É maior. Olha, tem gente aqui dizendo que depois das lives, Ana, beijo, melhorou muito isso. Eu acho que é por isso. Na verdade, o que eu queria fazer com vocês? Uma jornada. Então, eu acho que cada sábado que a gente vem aqui, troca, aquilo aí vai entrando, né, na sua cabeça e na sua vida. E é isso que a gente vai discutir hoje, na live de hoje. Porque a manutenção, assim, quando eu falo de manutenção, eu tô falando de ação. Ação sua, direta. E às vezes somos nós, assim, responsáveis. Poxa, só eu vou cuidar da casa? Se você colocar a casa numa lógica, todos os demais integrantes vão entrar naquela lógica. E aí eles vão perceber que as coisas estão diferentes. Aí quando eu digo que a casa vai se comunicando, né, se conectando com os moradores, é nesse sentido. Então, assim, não precisa todo mundo ficar, né, a organização ela vai fluindo. Você vai organizando, as pessoas vão percebendo, vão mudando as suas atitudes e assim vai ficando cada vez melhor. Legal, olha, tem gente aqui que tá dizendo que todo sábado tem um estímulo, né, pra refletir, pra pensar. É muito bom, assim. Ó, a Ana falou que ia falar agora. Que bom, gente, porque a ideia é essa mesmo, que a gente troque, que eu estimule vocês e que vocês realmente, como é o dia de hoje, né, mudar de hábito. Então, assim, na semana passada eu tô falando, né, da manutenção. Essa semana eu vou falar da ação.
A gente comentou e muita gente me deu feedback de uma orientação que eu falei assim, né? Que você tem a zona do medo, você tem a zona do aprender e você tem a zona do crescer. Em que zona que a gente está? O nosso objetivo é caminhar para o crescer. Então a zona do medo é quando você fica desesperado, minha casa tá uma bagunça mesmo, né? Meu armário. Já fui, gente, a algumas casas, né, para fazer projeto, orçamento para o projeto, aquela visita inicial, que né, na prateleira a pessoa tem toalhas. Aí parecia assim, começou um início organizado, aí depois ganhava alguma coisa, enfiava ali uma caixinha, um saquinho. Então a aparência do armário ficava um vucu-vucu, que se ela fosse puxar algo ali, ia cair tudo na cabeça dela. Olha, até a Vanessa hoje acordou cedo pra ela e tá aqui na live, olha. Então assim, a Marta tá falando que funciona mesmo, as pessoas vão se adaptando e tudo fica mais fácil. A casa vai fluindo, né, ao redor. Então não precisa ter, não, todo mundo tem que fazer o curso de organização, todo mundo tem que estar aqui na live. Não, calma. Vai com calma, vai com fluidez, que todos os integrantes da casa vão perceber essa conexão e vão mudar. E aí, se eles não tiveram, né, nessa zona de medo que a gente está falando, não fizeram essa reflexão do aprender e do crescer, vai ser natural para eles. Quando eles estiverem aqui verificando todas as mudanças que estão ocorrendo na casa. Por isso que eu falo tanto dessa conexão que a casa tem que ter com os moradores, e às vezes é uma pessoa que vai atentar e vai mudar. Então, assim, eu já usei muito aqui o livro, né, da Marie Kondo. Usei várias partes do livro para fazer vocês refletirem, né, da gente ficar nessa jornada aqui de organização. Eu também ainda não, né, sempre usei como cenário a Micaela Góes. Tem um livro que é baseado em todos os episódios que ela teve no Santa Ajuda. Tem até uma pessoa aqui que está falando agora, nesse momento, que ganhou de presente um livro desse. E eu também gostaria de citar um livro dela, parte do livro dela, que ela fala assim, nesse capítulo, no primeiro: organizar é preciso. Quando ela diz isso, ela diz: qualquer pessoa tem potencial para se tornar minimamente organizada. Basta que você abra espaço na sua vida para adquirir novos hábitos. Exatamente a regra 9. Mudar de hábito é preciso. Então, não adianta que eu fale, não, eu sou desorganizada mesmo e acabou. Não tem. Não tem esse discurso, gente. Qualquer pessoa pode se tornar organizada. E a organização vai trazer fluidez para sua vida, vai trazer tempo para sua vida. E aquilo ali é uma troca, né? Como eu sempre falo, é uma troca. Você internamente, você vai mudando e influenciando no seu externo. E o seu externo influenciando no seu interno, aquilo ali vai trazendo uma paz para sua vida. E isso é muito bom. Então, quando a gente está falando de mudar de hábito, a gente está falando de mudar de comportamento, né? Assim, quando você quer mudar o seu comportamento, você precisa conhecer exatamente o que sustenta o comportamento que você tem hoje. Espera aí, por que eu estou agindo assim? Por que minha casa está dessa forma? Então, quando você muda, né? Você tem que conhecer por que eu tô agindo assim, quais são as minhas intenções, o que faz, né? O que faz eu agir dessa forma e ter a casa em alguns pontos desorganizado. Quando você conhece, a gente falou muito aqui, né? Semana passada foi a live só sobre essa autorreflexão, sobre esse conhecimento que a gente tem que ter individualmente. Quando você sabe as intenções, as suas verdadeiras intenções, você começa a ter dimensões diferentes, assim, você começa a ter outras perspectivas. Então é você sair da zona do aprender para o crescer. Exatamente, quando você tem essa consciência, você passa de um para o outro. E aí fica mais fácil passar. Então, assim, por definição, o comportamento ele pode ser voluntário ou involuntário. O voluntário, ele pode ser consciente
ou inconsciente. O consciente é quando a gente vai lá buscar, gente, essa intenção. Por que que eu tô agindo assim? Por que que eu não tenho essa fluidez? Então, é importante. Ó, a Beth tá falando aqui que a paciência é a palavra-chave, né? Assim, é o que define. Então, se você se entender, perceber a sua intenção, conectar com você e você ter essa paciência que a Beth está falando aqui, você consegue caminhar e progredir. Então, é importante assim, que nesse processo dessa construção e dessa transformação do seu comportamento no momento, que você conheça essa intenção, como, né, estamos falando, e trabalhe essa intenção. Então você vai trabalhando, peraí, vou mudar sem medo, né? E perceber por que você também não conseguiu mudar. E aquilo ali se transforma num ponto de crescimento. E isso, quando a gente fala de hábito, gente, a gente está falando de ciência mesmo. É provado pela neurociência que cada neurônio nosso, assim, tem 10 mil conexões, pelo menos. Cada conexãozinha dessa no nosso cérebro, ele, na verdade, ele pode refletir num comportamento. Então, quando eu mudo, né, conheço as minhas intenções, mudo o meu comportamento, no meu cérebro, eu faço conexões que me estimulam exatamente a mudar o hábito, a mudar aquele comportamento. Então, o hábito, ele acaba sendo uma forma de você educar, de você mudar esse circuito que está na sua cabeça. Quando você muda esse circuito, naturalmente você vai fazer. E é interessante, eu falei que eu ia estar com a ciência, tá, gente? Falei, ó, a Vanessa tá aí já aplaudindo a neurociência, né, Vanessa? Semana passada era filosofia, hoje é ciência. Quando você muda esse circuito, né, mudou na sua cabeça, quando o hábito, ele vai te ajudar. Se todo dia eu fizer a cama, né, arrumar a minha cama, isso, na verdade, já vai mandando, né, pra mim, uma conexão diferente no meu cérebro. E aí, eu não vou questionar mais, será que vale a pena arrumar a cama hoje ou não vale a pena arrumar a cama hoje? São coisas que eu passo por... Arruma a cama. Um amigo colocou no vídeo, falou, pô, Lu, aquela pergunta sua, se você já arrumou a cama hoje, era desnecessária. Assim, gente, é conexão que eu vou mandar pro meu cérebro. São esses circuitos que eu quero estimular para que depois tudo fique mais natural para mim. A gente está buscando o hábito, ele tem é um comportamento que a gente aprende. Então, quando a gente está falando aqui de mudança de hábito, é repetição para criar essa conexão na minha cabeça e depois eu fazer naturalmente. Então, assim, é importantíssimo que a gente busque isso. Não é, né, teve a participação aqui da Rosa, falou, tem gente que acha que a personagem, né, é chatinha. A gente está falando de mudança de comportamento, e mudança de comportamento a gente precisa dizer para vocês, né, mudem o hábito vai te ajudar. Não é só, poxa, faço ou não faço, né, a cama. No vídeo eu coloquei da chave, né? Se você chega à sua casa e joga a chave em cima da mesa, se você fizer aquilo todo dia, é essa mensagem que você está mandando para sua cabeça. Então, quando você começa a definir, né, colocar as coisas no lugar, você simplesmente vai passando por aquilo ali de uma forma natural. Você segue a sua vida e aí você gasta sua energia para outras coisas, para criação, né, para cozinhar, para tudo. Tem gente que não gosta de arrumar a cama. Flavinha, você vai mandar mensagem para sua cabeça e aí as demais coisas vão fluir. Então são essas pequenas atitudes que a gente tem uma influência na nossa cabecinha e aí a gente muda essa conexão. Então é bem importante
um hábito como esse. Assim, pela ciência, os alcoólicos anônimos, é exatamente isso. É repetição, gente. É falar de mudar o hábito. Quando você tem o vigilante do peso, é mudar o hábito. Então são essas conexões que a gente busca para que você flua. E aí no vídeo eu fiz uma homenagem ao filme Mudança de Hábito, que fala muito sobre isso, faz a gente refletir sobre essa regra, sobre esse tema tão importante para nossa vida. Com certeza serve para várias, né? Para várias áreas da nossa vida, essa conexão, essa mudança de hábito para tudo. Então, quando a gente tem no filme toda aquela, né, a situação dela ser de um lado, né, assim, lado mal da força, né, e depois ela passa, vai para um convento e acaba se descobrindo ali, mudando todas aquelas conexões, passa a ser uma pessoa melhor, né, e vai fluindo a vida dela. A vida dela muda totalmente, estava toda confusa e ela passa para um lado de ser homenageada, né, de fazer parte de um coro do convento, mas aquilo ali trouxe para ela muito reconhecimento como pessoa, como ser humano, né, vamos dizer assim. Ela foi querida, então essa mudança de hábito é um filme, gente, tem gente que eu acho que aqui que tá na live que nasceu nessa época, mas esse é de 92. Mas a gente fala e as pessoas ainda têm essa conexão. Então, assim, para exemplificar tudo que eu tô falando de mudança de hábito, eu fiz o convite para Renata, que a Renata, eu falo que ela é aluna, assim, perfeita, né? Que a gente fala aqui, ela já me manda foto, a gente sempre tá conectando, e aí eu abro espaço para todo mundo, quem quiser me mandar fotos, perguntando, podem me mandar. Diga, né, se, Lu, o que eu faço nesse caso? Se eu compro tal coisa ou não. Podem me consultar da forma que vocês quiserem, que eu vou sempre tentando responder para vocês e a gente fazendo acontecer aqui. E você vai perceber na sua casa que vai mudar. Todo mundo falando aqui do filme, que faz refletir sobre mudança, a gente muda, né? Também muda o outro, com certeza. Isso aí é certo. Então eu vou convidar a Renata para ela participar e a gente falar um pouquinho aqui sobre essa questão da mudança de hábito. Renata, vamos ver. Olha, vamos ver a Renata, vamos ver se vai dar tudo certo. Então, a Renata, ela é a esposa do Vinícius. Oi, Renata! Bom dia, obrigada por ter aceito esse convite para a gente falar aqui de mudança de hábito, que é super importante essa reflexão para todo mundo aqui que está na live. Todo mundo está buscando esse objetivo da organização. E aí você tinha que estar aqui, né, Renata? Não podia deixar estar, porque eu falo, é a aluna exemplar, que vem aqui, que manda foto, conecta, Lu, vou comprar esse modelo, o que eu faço, né? Coloco uma coisa ou outra. Então, assim, você tinha que estar aqui, não podia deixar de estar nessa nossa jornada aqui para compartilhar com todo mundo a sua experiência, né? Como é que você vivenciou isso? Então, assim, primeiramente, a gente quer saber como é que era a Renata antes de conhecer que havia uma metodologia, que havia uma organização, que era uma coisa mais técnica. Quem era essa Renata antes? Olha, eu estava ouvindo aqui, não estava travando nada. Foi só eu entrar, o negócio começou a dar umas travadas aqui, mas eu entendi a pergunta. Bom, vamos lá. É a primeira live que eu participo, eu não sei se você deve estar ouvindo bem aí, se não estiver ouvindo, você fala. Eu tirei com o microfone, mas aí eu tirei, que achei melhor. Acho que fica mais fácil aí para falar. Tá ótimo o seu som aqui para mim. Na verdade, eu sempre gostei de organizar, né? Mas era meio intuitivo, né? De acordo com alguns critérios meus mesmo. Aquilo que eu achava, eu ia lá e colocava, sem técnica, sem estudo, sem nada.
Antes de casar eu já morava sozinha, né? Então eu tinha que organizar de alguma forma. Tinha uma pessoa que me ajudava a cada 15 dias para dar aquele grosso lá, né? E tudo mais, mas o restante era comigo mesmo. Então eu que tinha que dar uma organizada lá, mas assim, do jeito que eu achava que dava certo, né? Mas pelo menos você já tinha uma conexão, você já, né, tentava ali utilizar. Mas aí depois, quando você começou, conheceu a metodologia, né? Por algumas influências ao seu redor, não vou dizer quais, assim, como que foi? O que que você, assim, dividiria aqui com a gente de um hábito que você incorporou no seu dia a dia? Você falou, não, isso aí me facilitou. Hoje, né? Olhando hoje, né? Porque na hora que a gente está passando, né? Que a gente está vivenciando, a gente vai percebendo a mudança e de repente você se vê mudada, né? Você viu, caramba, mudei aquele hábito. O que que você dividiria aqui com a gente? Então, eu tive uma mudança quando eu tive mudança de guarda-roupa para closet, né? Então, na verdade, sempre foi uma vontade. Acho que muita mulher quer ter um closet, né? E tudo mais. E a gente tinha essa oportunidade, tinha um quarto lá que a gente acabou transformando num closet. E no momento da mudança, enfim, coloquei todas as roupas lá, tirando do guarda-roupa, coloquei. Daí eu percebi que realmente eu gostava muito de azul, né? Porque o closet te facilita você ver, né, o que tem. E assim, era vestido em azul que não acabava mais, né? Tem aí 50 tons de cinza, eu devia ter uns 60 tons de azul. Então era branco, azul, azul estampado, branco com azul, um azul infinito. Né? Eu até tinha uma organização ali por tipo de peça de roupa, vestido ficava junto, blusa social ficava junto, mas como eu falei, nada muito técnico. E aí comecei a assistir alguns programas de organização, programas de reformas de casa, e você acaba meio que viciando nesse negócio, e todo final de semana acabava vendo, que era o tempo que mais tinha lá para poder assistir. Comecei a assistir as dicas da Lu também, né? E aí começou a me dar alguns insights. O Closet também me ampliou a visão, que você consegue visualizar mais fácil. E hoje em dia, até para quando eu vou comprar roupas, facilita. Eu às vezes até tiro foto do que eu tenho, assim, daquela visão ali do que eu tenho, para pelo menos eu não comprar mais repetido e estou me policiando também para não comprar tanta coisa azul, né? Para ver se dá uma diversificada aí nas cores. Então, comecei a dar uma organizada nesse sentido, separei por tipo de peça e tudo, e aí comecei a ver as cores também, para que eu pudesse entender melhor ali o que estava acontecendo. Não, que bom. Tem gente que está falando aqui, Renata, que você sempre foi organizada. Tem gente que colocou assim: se a Renata não era organizada, o que que eu sou, né? Então, olha, seu conceito já estava plus, né? Tem pessoas que falando que o nosso sinal tá caindo, indo e vindo. Gente, tá tudo bem aí? Tá todo mundo conseguindo ouvir a Renata, conseguindo me ouvir? Dá um alôzinho aí, um okzinho, se um joinha, se tudo estiver bem. Vamos ver aqui. Aqui para mim não Sorri. foi só na entrada. Ah, falaram que perderam muita coisa. E agora melhorou, gente? Aqui tá show. Então tá. Não, a Renata estava falando exatamente quando ela colocou no close, ela conseguiu ver tudo. Foi a forma que ela acabou vendo que ela tinha muita coisa azul, começou a priorizar, né, a compra de acordo com o armário, né, com o closet dela. E isso acontece. Uma vez eu fiz um projeto que e a gente falou sobre isso, quando você tem que colocar a mão na massa, né? Tem uma hora, a gente está falando de regra, vem regra 1, 2, 3, 4, 5, mas teve uma hora que você tem que colocar a mão na massa. E a mão na massa é tirar tudo do armário, tirar tudo do armário e começa a organizar. E aí eu fui fazer um projeto que a pessoa, quando eu comecei a dividir, né? Porque você divide blusa, saia, para poder organizar. A pessoa, nossa, eu só tenho preto. Então, assim, dentro do armário dela, ela não tinha nem conseguido ver que ela só tinha preto. Então, assim, é importante a gente ter essa. E aí, a regra 2, que é a questão de ver tudo com muita facilidade, você conseguiu ver tudo que você tinha. E aí, você fez essas conexões. E aí, a gente caminha. A gente falou, né, de mudança de hábito, Rê, mas a gente também tem muitos recursos de produtos. Produtos que a gente utiliza
né, eu dei dica aqui de vários produtos. Quem está assistindo hoje pela primeira vez pode ir lá no canal do YouTube Lu Almada Organize, que né, coloquei todos os vídeos, todas as lives, e vocês vão verificar os produtos que nós falamos aqui, compartilhando ideias que são de muita utilidade na nossa vida. E aí, Renata, quando você descobriu a organização, a gente falou muito sobre isso. Qual é assim, um produto que você diria para quem está assistindo agora, gente, falar assim, olha, esse produto valeu a pena, né? Esse produto eu não me arrependo de ter comprado e eu recomendo a todo mundo, a qualquer amiga. E as inimigas também, né? Qual produto? Na verdade, eu tenho dois produtos. Dois produtos que assim, começaram a fazer bastante sentido. Cabides e caixa organizadora. Então, assim, cabides foi para a parte do closet mesmo, que eu comecei a ver as roupas, daí comecei a tirar um pouco de azul, tirei roupa que eu não usava mais, né? E comecei a desapegar também. E aí eu comecei a organizar algumas roupas e tudo mais. E assim, homem é mais fácil, né? Porque homem tem blusa social, calça social, calça jeans e blusa polo, né? Que geralmente pendura em cabide. Então é mais fácil. Agora a mulher tem vestido, blusa de alcinha, blusa social, saia tomara que caia, blusa tomara que caia, saia, macacão, é uma infinidade. Então, assim, para a parte masculina, o cabidezinho de madeira ficou show, perfeito, totalmente organizado. Quando eu fui para a minha parte, os cabides já não faziam mais o mesmo sentido. Por exemplo, as minhas blusas sociais, no início eu coloquei em cabide de madeira. Eu até peguei, fiz o trabalho de casa, peguei até o cabide para mostrar, né? Se alguém quiser a dica, né? Para o masculino, ficou ótimo porque ficou certinho no tamanho dele. Então, a blusa não ficava marcada. As minhas blusas sociais, como eu sou mais fininha, a manga, na verdade, começava a ficar aqui, então aqui na manga ficava assim, uma marquinha do cabide. Então eu comecei a refazer a minha organização. E aí o que eu fiz? Cabide, eu comecei a deixar para os casacos mais pesados, que eu tenho que deixar pendurado, às vezes aquele de couro, que a gente precisa deixar pendurado, blazer, social, né? Então eu deixo, no meu armário são 3 opções de cabide. Esse, para as blusas sociais, eu deixei esse aqui, que no meu caso foi perfeito, porque ele fica no tamanho certinho, não marca a blusa social. Então, blusa social ficam esses daqui. E para blusinhas mais finas, blusinhas mais simples, eu achei esse cabide aqui, que é considerado cabide de material reutilizável, né, de descartável e tudo. Ele é muito leve e ele ocupa menos espaço também, porque o de madeira acaba ocupando mais espaço. Esse aqui ele é bem mais fininho, se você observar, né? Você conhece bem, estou passando mais para o pessoal aí que não tem. Então ele consegue apurar bem. Como eu tenho algumas roupas, dependendo do mesmo modelo, eu tenho essa separação de roupa de sair, de roupa de trabalho. Por exemplo, as blusinhas que são muito fininhas, eu coloquei assim. Então eu tenho várias blusinhas, né? E aí assim, não é um cabide com todas as blusinhas, né, de alcinha. É um cabide que eu boto pelo menos por tons de cor ou tipo de estampa, para também não ficar um monte de cabide pesado, um monte de blusa pesada no mesmo cabide. Aí eu separo meio que por cor. E aí eu fiz essa organização em relação aos cabides, que realmente é o que dá mais sentido e facilita na hora de trabalhar. E no caso das caixas organizadoras, eu botei caixa organizadora para tudo. E também, óbvio, aquelas transparentes que você consegue ver o que está dentro delas. E o exemplo que eu trouxe, que não dava para trazer, porque eu tenho caixa de 60 litros, de 5 litros, aí não ia aparecer aqui no vídeo. E aí, de sapato, o que eu fiz? Eu amo sapato, quem me conhece sabe que eu sou louca por sapato, eu tenho não sei quantos mil sapatos de escarpão, então é minha loucura. Então, os sapatos que eu uso com frequência, eu usei aquela sua técnica de colocar um na frente do outro. E com isso eu vi que eu tinha mais espaço, ou seja, eu vou poder comprar mais sapatos. Eu estava preocupada de não poder comprar mais, mas eu vou poder comprar, mas eu vou usar. Olha a vantagem, olha a vantagem. Uns foram embora, porque tinham sapatos até rasgados, mas eu estava ali apegada, ele não desapegava, mas aí eu desapeguei. E os sapatos que eu uso com menos frequência, que como é closet, fica aberto, então às vezes acaba empoeirando mais, eu comprei essas outras caixinhas que são para sapatos. Tá vendo? Aqui é uma bota, não sei se dá pra ver. É uma bota daquela curtinha. Então ela fica aqui, eu coloco ela no closet, eu consigo ver o que tem. Quando eu preciso pegar, é só eu puxar. Então, e pra tudo. Eu tô com
coisas de resto de festa, de decoração de festa. Tem uma caixa enorme e taca tudo lá dentro. E por aí vai. Então a caixa organizadora e os cabides foram as coisas assim que fizeram. É isso aí. Aqui, ó, o tema é Natal. Essa caixa é importante o que você mostrou, porque ela tem o seguinte detalhe. Essa caixa, gente, é da Ordene. É uma marca que você acha em qualquer loja. E ela tem furinhos. Vocês estão vendo? Esse furinho não faz que o sapato fique ali totalmente fechado. Exatamente. Então, é uma caixa. É essa caixa que a Renata mostrou. Né, assim, a origem dela é para guardar sapatos, mas como a Renata falou, a gente adapta. Ó. O meu são os detalhes de Natal, as fitinhas, os enfeites. Eu tenho todos eles organizados nessa caixa. E um outro ponto que você tocou, Renata, que é super importante, que a gente falou aqui na live, é a questão dos cabides serem iguais. Não é só um mimimi de frescurinha. É que quando a gente tem os cabides iguais, a gente tem exatamente isso, olha. Quando eu não tenho cabides iguais, e quando a gente fala iguais, é nesse sentido que a Renata deu. Para as coisas iguais, cabides iguais. Por quê? Porque eu consigo ver tudo. Quando eu tenho cabide misturado, essas duas blusas aqui, elas sobressaem a essa rosinha, olha. Olha como é que ela fica escondida. Então, quando eu vou procurar no meu armário, eu não vejo essa rosinha. Quando a Renata diz, olha, eu coloco todos no mesmo modelo, né? Camisa social nesse tipo aqui, ela consegue ver todos pela altura do ombro. E nessa altura do ombro, ela consegue ver tudo com facilidade. Aí ela mudou o tipo de roupa. É blusinha de alça. Mas ela também vai ver todas as blusinhas de alça. Então, essa dinâmica, né, do cabide igual, né, para as coisas, você pode classificar, como a Renata fez perfeitamente, é isso, é você conseguir ver o que você tem com muita facilidade. Cabide é algo que sempre, assim, sempre quando eu vou, muito difícil a gente encontrar casas que as pessoas, antes de conhecer, antes de buscar a organização, ter cabides iguais. Mas, porque acha, não, né, vai ganhando, tem muita gente que pega da lavanderia, mas esse olhar, né, para o armário, você ver tudo, isso facilita muito. Então, e é o que eu digo, é um investimento que você fez uma vez, né, Renata? Você não vai ficar mudando, não, agora eu quero madeira preta. Não, gente. É uma vez na vida, igual você compra máquina de lavar, né? Você vai, na verdade, não vai ficar trocando. Eles duram muito. A durabilidade deles é muito enorme. O tempo, você não precisa realmente ficar comprando. Eu fiz uma compra grande na época, pelo que eu precisava. Tenho meio que uma caixa de estoque ali com alguns itens sobressalentes ali, porque pode quebrar, pode acontecer, mas tá lá, não preciso mais. E aí eu já mantenho essa rotina de na hora de guardar sempre dessa forma. Exatamente. Então, assim, é um investimento que eu acho que vale muito a pena, né? Vocês viram aí o que a Renata falou e eu acho que isso traz muita coisa pra gente. Mas, Renata, no nosso bate-papo aqui, nessa quarentena, né, todos nós estamos nos virando, né, na nossa casa, sendo cozinheira, lavadeira, passadeira, né, tudo. O que você, assim, o que a quarentena te trouxe, né, como te ensinou, te trouxe para você falar, caramba, isso aí foi da quarentena, foi um presente da quarentena para mim. Tem alguém que perguntou aí como pendura os vestidos. Aí depois eu não sei se você fala, né? Eu posso dar. Bom, vamos lá. Na verdade, mulher faz faxina, trabalha, cuida disso, trabalha e faz faxina. Então, eu comecei que algumas pessoas que eu falei isso, falaram assim, você faz faxina? Eu falei, lógico, gente, eu faço as coisas dentro de casa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda maravilhosamente, a Sônia, mas a gente entrou em quarentena e ela também ficou em casa, né? Na verdade, ela começou até com alguns sintomas do Covid. Então a gente falou para ela ficar em casa. Ela veio alguns dias, mas está basicamente o tempo todo em casa. Como eu tinha que trabalhar de casa, né? Eu estou trabalhando em home office, criei uma rotina de trabalhar de casa, de fazer alguns exercícios. Aí eu falo que eu sou a louca da varanda, que eu vou lá e faço alguma coisa para eu pelo menos exercitar a mente também e extravasar um pouco. E os cuidados da casa. Então eu precisava organizar meu dia para fazer tudo isso.
né? Além de cuidar de marido, de Nina, tem tudo aquilo lá. Para quem não conhece, a Nina é a filha de 4 patas. Então eu comecei a andar pela casa, pelos cômodos, e comecei a ver o que eu tinha que fazer em cada cômodo. Eu resolvi organizar a faxina, na verdade. Então eu fui anotando, porque eu teria ali no meu dia de 1 a 2 horas para cuidar da casa. Então tinha que ser uma coisa ágil, que eu não podia ficar perdendo tempo em pensar na hora que eu ia fazer. Então eu anotei de cada cômodo tudo que eu tinha que fazer, desde varrer até tirar a poeira dos móveis, arrastar móvel, limpar por dentro, limpar por fora. E aí eu comecei a anotar tudo isso e virou um roteiro, né? Às vezes um cômodo eu tinha que fazer 2 vezes na semana, porque não dava para fazer tudo no mesmo dia. E aí acabou virando um roteiro que eu comecei a anotar na sala. O que eu tenho que fazer toda vez que eu for limpar? Isso, isso e isso. E quando a Sônia voltou, né, nessas indas e vindas dela, ela gostou da ideia. Ela falou, você anotou isso? Eu falei assim, anotei. Eu tava até pensando em botar no computador, porque se uma hora eu precisar, ela, não, então eu quero. Porque às vezes também eu tô fazendo as coisas, alguém me chama, o telefone toca e eu esqueço de onde eu estava e tudo mais. E com um anotadinho eu vou lá e dando um tiquinho. Então tá bom. E aí acabou que a gente montou um roteiro e agora a gente tem uma organização com um roteiro escrito para arrumar a casa. Olha só, presentão! Eu trouxe até aqui uma passagem do livro também da Micaela, que ela fala sobre isso. Adote o hábito, e a gente está falando de hábito, de elaborar listas. Organize seu dia e suas tarefas, listando tudo que você precisa fazer. E olha que você não tinha lido o livro dela, né? Viu? Mas tá aqui. A nossa musa aí da organização. Mas eu tô assistindo as lives da Lu aí, tá abrindo a Valéria também já abriu a ideia, entendeu? A Valéria também falou aqui, eu tô aqui, ó, assistindo a live da Lu, é isso. Para quem perguntou, a Margarete perguntou do vestido. O vestido são 2 dicas. Se você tem comprimento no seu armário para colocar ele em pezinho, perfeito. Você coloca no cabide e deixa ele comprido. Se você não tem esse comprimento no seu armário, você simplesmente vai fazer o seguinte, você vai dobrar ele. A minha indicação é que você dobre. Geralmente o vestido tem uma costura aqui, poucos não tem. Você vai pegar exatamente na cintura e vai dobrar ele no cabide e vai guardar ele assim, ó, dobradinho, comprido. Então, se eu tenho espaço para baixo, deixo inteiro. Se eu não tenho, eu dobro. E aí eu também mostrei aqui aqueles cabides que são de 3, de 4, né? Até a Renata mesmo me mandou uma foto da organização das calças que mudou, para você ver tudo. Na verdade, você pendura igual um varal. A gente tem aí, eu acho que foi uma das primeiras lives, né, que eu fiz, provavelmente. Foi uma regra 1, regra 2, uma coisa assim. Tem lá no vídeo toda essa parte. Então, assim, essa dica da Renata, eu achei que é fantástica. E acontece muito, e isso a gente pode levar para o nosso trabalho, né, fazer a lista. Eu sigo também uma pessoa que se chama Christian Barbosa, que ele fala de produtividade, de organização do tempo. E ele fala sobre isso, de você organizar a semana do seu trabalho. E aí, você ir ticando o que você fez, o que você não fez, porque isso te ajuda, na próxima semana, você saber o que você não fez. E aí você vai reprogramar e você vai conseguir. E aí vira um hábito, né? Como a gente está falando aqui tanto de hábito, é isso. E Renata, me diz, o que virou um hábito para você? Olha, a organização. Né? Na verdade, assim, você acaba. Acho que na quarentena isso fica mais latente, né? Acho que tudo na quarentena ficou mais latente, as emoções e tudo mais. Mas algumas coisas estavam ali há muito tempo. A gente mudou, né? Tem 1 ano e meio que a gente mudou para esse outro apartamento. Você ajudou lá no projeto da mudança. Foi uma ajuda enorme, inclusive. As coisas foram mais rápidas para os locais, né? Só que muitas coisas estavam ali desde a mudança. E assim, você percebe que a organização que você faz hoje, ela pode não ter a mesma lógica daqui a 2 dias, daqui a 6 meses. Então, o que você arrumou de um jeito, hoje já não faz mais sentido. Né? Então, eu comecei a rever todos esses conceitos. Uma das coisas, por exemplo, que eu primeiramente organizei, foram as coisas da Nina. Então, tudo que era dela, eu botei num armário lá na área de serviço. Né? Shampoo, coleira, guia, tudo junto. Botei lá, puf.
Quando eu ia dar banho nela, geralmente eu dou banho em casa, quando eu ia dar banho, o shampoo e o condicionador ficava no fundo, porque como eu não usava com frequência, eu usei a técnica de deixar lá para trás. Só que aí eu tinha que tirar todas as guias, pegar o shampoo e o condicionador, botar a guia lá dentro, dar banho, depois colocar. Aí, nesses dias organizando, o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou botar o shampoo dela, as coisas de banho, junto com o estoque que eu tenho meu. Então, eu criei uma fileira só para ela, então fica lá tudo na retinha, não atrapalha mais as guias, e toda vez que eu vou dar banho nela, eu vou lá, pego, dou banho, uso e não preciso mais tirar um monte de coisa da frente. Então, foi uma das mudanças que eu fiz, uma das mudanças aí, que eu tenho mandado dessa quarentena, porque realmente, assim, você percebe que a organização é para sempre. Você nunca mais você vai parar de organizar, justamente porque as coisas mudam de lógica, sua prioridade muda, e aí você tem que se adaptar a isso, né? Não, e é legal porque eu sei de muitas amigas aqui que tem também seu pet, e é legal, assim. E o que a gente pode facilitar, às vezes, um armário que não tem a previsão de gaveta, eu posso colocar caixinhas, cestinhas, fazendo essa gaveta. Então, né, quando a gente fala do tirar e colocar no lugar, isso facilita. Então, quando eu tenho o arrastar, mesmo que o armário não tenha sido planejado para uma gaveta, a gente pode inserir esse contexto, esse conceito. A Ana Silva falou aqui que na quarentena ela ficou desorganizada. Peraí, Ana, para tudo. Vamos lá. Ana Silva, Acontece, mas a partir de agora, a gente está aqui para falar para você mudança de hábito. E mudança de hábito é assim, peraí, não pode. Senão a gente tem que parar, rever, né, ver essa fluidez da casa com a gente, né, como a gente vem falando aqui de comunicação. Semana passada eu convidei todo mundo a fazer uma viagem mental, né, pela casa. Se você ainda não colocou a mão na massa até agora, faça uma viagem mental pela sua casa e pensa nos cômodos que você quer organizar, nas prateleiras, nas gavetas. Ana, faz essa viagem mental e mão na massa. Mudança de hábito agora. Você vai ver que meu roteiro para ela. Meu roteiro para casa eu vou mandar para ela e ela só atualiza lá com isso aí, não pode. Então, Rê, super importante, acho que essa sua dica, assim, do pet, porque ajuda, tudo que a gente precisa dessa rotina, né, de pega, tira toda hora, a gente precisa dar fluidez. Então, você, eu acho que buscou uma solução que deu fluidez para aquela rotina sua. Então, assim, é bem importante. Você, né, você fez a reflexão e teve a ação, que é o que a gente está falando. Manda, ó, ela quer. Ela quer esse roteiro. Não, ótimo. Ó, tem para todo mundo. Só se você pensa assim, é como enxugar. Como que é? Enxugar gelo. Não, gente, não é enxugar gelo. A gente falou sobre isso. Assim, na verdade, quando você organizar, definir um lugar para cada coisa, deixar cada coisa no lugar, depois fica tudo muito mais fácil. Renata pode falar isso. Fica mais fácil. Então, um enxugar gelo é quando a gente não parou para pensar sobre aquele ato. A gente só simplesmente guardou, né? Pegou um objeto e colocou, jogou. Ah, tem um armário. Não. Mas quando você começa a perceber essa lógica da organização, depois a coisa vai fluir, gente. Acredite, semana passada eu vim inspirada a motivar qualquer pessoa. Deixa eu ver quem foi aqui. Poesia, né? Pois, é isso, 2008. Vê a live da semana passada, assiste, porque você vai se motivar e você vai ver que não é instigação. Beijo, sogrinha. Sogrinha tá online. Ah, é importante. Marca isso aí. Também muita coisa aprendi com ela, tá vendo? Aí a gente vai aqui já, né? Assim, eu te falei, Renata, passa rápido, mas dá para falar tudo, entendeu? A gente não deixa de falar tudo. E aí, uma das coisas que você falou uma vez e faz todo sentido é tirar tudo de dentro do armário para botar de novo. Tudo bem que eu pareço louca aqui em casa, agora fica o Vinícius e a Sônia me zoando, né? Fala assim, ah lá, tá perdida, porque eu arrumei tudo. Aí até eu me adaptar à nova organização, eu abro, fecho, aí abro 50 gavetas. Mas eu tirei tudo mesmo, aproveitei para limpar o armário, e aí quando você coloca de outro jeito. Aí você começa realmente a refletir, faz todo sentido. Exatamente, é importante. Quando você
É que eu falo, os primeiros projetos que eu fiz, né, que você chega assim à casa de uma pessoa que você não conhece e você vai tirar tudo do armário, aquela sensação que é para todo mundo, gente, até para quem é profissional. Você tira tudo, você fala, caramba, vamos lá, né? Coragem. Mas é isso que a gente precisa ter, coragem e mudar esse hábito. No livro da Micaela, ela também fala que assim, ser organizado não significa engessar sua vida. Ao contrário, é uma forma de ter mais liberdade. Uma vida mais organizada consome menos energia, diminui o desperdício, economiza dinheiro e faz com que você ganhe mais tempo para gastar esse tempo que você está economizando com o que realmente lhe dá prazer. Então, assim, essa conexão, né? Quando a gente consegue chegar a esse nível, que eu acho que você já conseguiu perceber isso, né, Renata? Você só está aproveitando essa liberdade que ela tanto fala aqui, é isso, de você aproveitar, né? Usufruir de tudo que você ficou ali planejando, organizando. Você concorda com ela quando ela diz liberdade? Sim, fica mais fácil hoje em dia para sair para o trabalho, né? De manhã, quando tá trabalhando, né? Não tá trabalhando de casa, você acorda de manhã, você tem um monte de coisa para fazer. Tomar café, cuidar, se arrumar, maquiar, secar cabelo e cuidar de cachorro e arrumar casa e sair. Então, assim, quando você já. Por mais que eu não consigo pensar na roupa que eu vou trabalhar no dia seguinte, nunca funcionou comigo. Eu tenho que olhar e ver a roupa que vai ficar bem naquele dia. Mas aí eu já consigo olhar, aí eu já sei, às vezes na hora que eu vou tomar banho eu já sei a roupa que eu quero, porque eu já passei, quando eu fui para tomar banho eu já passei e já vi. Então eu só tiro aquela roupa, entro nela, põe sapato. Os sapatos também já estão bem à vista, porque antes eu colocava um par na frente e um par atrás. E aí com essa de você colocar o mesmo par na mesma linha, eu consigo ver Mesmo rapidamente. pé, né? O pé direito todo na frente ou o pé esquerdo todo na frente. E aí o outro contrário atrás. Isso facilita muito, né? E facilita também que eu posso comprar mais, que foi o que eu falei que eu já vou começar a pesquisar. Sempre refletindo, né, Ria? Se você realmente precisa, você vai comprar cores que você não tenha, né? Essa coisa Aí, nesse sentido, tá? Olha, a gente também, eu vou aqui já para o final, né? Eu digo, realmente é gostoso a gente estar aqui, né? E eu falo, acaba sendo uma forma. Eu adoro receber pessoas na minha casa e você sabe disso, né? E é uma forma como se eu estivesse recebendo pessoas, né, queridas, e hoje aqui com você também tem pessoas queridas suas, então é como se a gente estivesse recebendo essas pessoas e falando sobre um tema legal para compartilhar. Então, para mim, assim, está sendo super bacana. Já vou te agradecendo assim, mil, foi ótimo o nosso papo. Eu acho que a sua experiência, a sua troca aqui ajudou assim, muita gente a se inspirar. As histórias, né? Somos todos seres humanos e as casas necessitam basicamente da mesma coisa. Então, quando você cita um exemplo aqui, a pessoa lá na casa dela, nossa, a Renata falou num ponto que é interessante. Então, essa troca é sempre muito positiva. Então, assim, tem uma mãe de uma amiga que fala, você vai perder o programa da Lu. Quase um programa que eu tenho minhas convidadas, né? Vou trocando. É isso. Então, assim, eu vou terminando aqui com uma passagem do livro da Micaela, que ela diz sobre a reflexão, né? Sobre o que ela falou assim, a liberdade que você ganha. Então, ela termina com um textinho lá na página 146 do livro dela, que é: se há algo a ser feito, faça. Se tirou do lugar, coloque de volta. Se pegou emprestado, devolva. Se quebrou, conserte. Se começou, termine. Então, acho que são esses mecanismos que a gente precisa ter em mente, e a gente está falando de mudança de hábito, e por isso que o hábito nos ajuda. O hábito é um comportamento de repetição, sim, mas que nos ajuda em outros. A gente, vou fazer a cama todo dia, isso vai me ajudar em quê? Vai ajudar, gente. Acredite, assim, ciência está aí para provar isso. Ajuda você a ter mudança de hábito para outras coisas. E aí é essa fluidez.
Então, Renata, foi ótimo, adorei. Eu espero que você tenha gostado da sua primeira live, inesquecível, sempre a primeira, né? Faz aí seu fechamento, agradecendo aí quem estava aí com a gente. Ah, vi muita, não consegui responder todos, aí eu vi que algumas mensagens subiram, mas não deu para responder, mas também já tô vendo que tá chegando mensagens de WhatsApp aqui, vou tentar responder aí ao longo do dia. É... Só Faltam agradecer. 20 segundos, Rê. 20 segundos, só 15 segundos, rapidinho. Então, só agradecer aí as dicas e eu vou continuar aqui em casa. Beijo, gente. Obrigada, bom sábado. Fiquem em casa, fiquem com Deus.